de Apocalipse, capítulo número 3, o versículo número 14, 16. Quando você procura, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela missa da sua presença, pela pastor dessa igreja. Deus, que é nosso amigo, se lembra de nós, nós lembramos muito bem dele, né? Esse grande amigo, muito amigo também do meu pai, né? Família, nós estamos aí, também com essa casa, sua família, o universo também que nos recebeu. Deus abençoe sua vida, todos os obreiros, a conta de louvor também, que Deus abençoe a sua vida, todos esses jovens de uma maneira especial. Deus continue abençoando e derramando as suas bênçãos nesse lugar, sobre o seu ministério, e esse ministério, que vocês possam continuar assim até que Jesus volte. Amém? Ele está muito perto. Jesus está muito próximo. Ele está mais próximo daquilo que a gente imagina, daquilo que a nossa mente, daquilo que espalham por aí também nos noticiários. Ele está muito mais próximo. Como Billy Graham já dizia, que a palavra de Deus ela é mais atualizada que o jornal de hoje. Amém, meus irmãos? Então, eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Apocalipse 3, versículo de número 14, ele vai dizer assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto diz o Amém, testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. E sim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pode tomar seu assento, glorificando o Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto. Esse é um texto, irmãos, que no congresso você escuta pouco glória a Deus e pouco aleluia, porque é um evangelho que confronta nós. E o evangelho que não confronta a nossa vida, irmão, não é evangelho. O evangelho que não te muda não é evangelho. Você vai ver pregar um evangelho simples, um evangelho mentiroso, um evangelho que você vai entrar na igreja e vai sair, isso é mentira. Mas o evangelho que confronta é um texto como esse. Porque em um texto como esse você não tem como aplicar numa vida financeira. Mas é um texto que vai fazer você refletir sobre a tua vida. E vai mudar. Talvez o congresso não te mude, mas a palavra vai te mudar. Porque o congresso não muda a vida. O que muda a vida é a palavra. É a presença de Deus na nossa vida. E essa palavra é uma palavra escatológica. Apocalipse ele traz como texto da revelação daquilo que vai acontecer nos últimos dias. E você vai notar que, se você for ler Apocalipse, quem escreveu foi João. João, aquele que reclinou o seu peito nos ombros, nos peitos de Jesus, na hora da Santa Ceia. Aquele que é conhecido como discípulo amado, ele vai ter uma revelação de Deus quando está numa ilha chamada Patmos. Porque se você for olhar no contexto dos discípulos, o irmão antes aqui falou que Deus ele escolheu discípulos para que fossem pregar a palavra do Senhor e fazer mais discípulos para o reino dele. E se você vai ver, Jesus ele vai chamar 12 discípulos, embora que um no final trairia Jesus. E você vai ver que João, se você analisar a história de cada discípulo, você vai ver que eles morreram pela palavra de Deus. Eles deram a sua vida pelo evangelho.
Não é como hoje uma perseguição, porque hoje nós falamos que perseguição, irmãos, é a luta da nossa vida diária. A luta deles, irmãos, era constante contra a morte. Porque eles saberiam, pastor, que eles poderiam entregar a sua cabeça em qualquer hora, em qualquer momento da sua vida. Eles saberiam que eles iam morrer por amor à palavra e por amor a Jesus. A palavra que Jesus disse: vocês vão se entregues à morte. E você vai ver na história que muitos dos discípulos, eles morreram de uma forma cruel, ao fio da espada. O apóstolo Paulo foi um que ele morreu decapitado. Se você vai ver o apóstolo Pedro, ele morre numa cruz, de cabeça para baixo, porque os romanos, na época, eles falaram: você vai morrer como seu mestre morreu. Ele disse: eu não ouso morrer como meu mestre, mas me crucifica de cabeça para baixo. Não negou Jesus, morreu. E o final você sabe, ele está na glória. Mas poucos discípulos, ou melhor, João foi o único discípulo que ele morreu, uma morte de velhice. Como hoje todo mundo já sabe, olhou nos jornais, nos noticiários, no WhatsApp, no Facebook, um grande comunicador hoje morreu de velhice, aos seus 93 anos de idade, se não me falha a memória. Silvio Santos, o dono da SBT, para quem não conhece, todo mundo conhece. Então, João, ele morreu uma morte de velhice, todos nós. Se nós for imaginar, nós vamos dizer assim, se eu perguntar para a igreja aqui e pedir para os jovens: vocês querem morrer? Todo mundo vai dizer que não. Ninguém quer morrer. Mas se for para você morrer, todo mundo vai falar. Que não seja de um acidente, que não seja uma morte cruel, que eu morra na velhice. Porque Deus, ele fez o ser humano para isso. Também para ter uma morte no final da sua vida, você gozar os frutos da terra. Você viver uma vida com Deus aqui nessa terra. E João, ele vai ser o único que vai ter essa honra. Mas no final da sua caminhada, ou seja, no final da caminhada de Jesus na terra, Pedro, João e Jesus vão estar conversando. Jesus, ele vai dizer para Pedro que sobre o final da sua carreira, sobre ele andar por caminhos que pessoas o levarão. Isso, Jesus se tratando da morte de Pedro. E Pedro, já sabendo que João era o discípulo amado, era aquele mais íntimo do mestre, ele vai se preocupar, ele vai dizer: mas Senhor, e ele, apontando para João, Pedro vai dizer: e João, como vai ser a morte dele? Aí Jesus vai dizer assim: se eu quero, Pedro, que ele fique vivo até que eu venha, o que importa? Isso porque Jesus falou, não é que ele vai deixar João vivo, e João vivo está até hoje, não. Mas o que importava para Pedro saber? Jesus falou: vai tu e me segues. Mas João, ele tem essa honra do seu legado, de ser aquele que ganhou a revelação dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. E a história, a Bíblia vai dizer, a história vai dizer, depois que Jesus morre, passam 70 anos, você vai ver um grande imperador romano que vai se levantar para devastar a cidade de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. Nero vai entrar na cidade, vai saquear a cidade, vai matar cristãos. Ele vai incendiar cristãos no meio da rua central de Jerusalém. Está lá na história dos cristãos, se você quiser saber. Ele incendiava os cristãos para fazer como lâmpada de uma cidade. É como essa lâmpada aqui. Se fosse naquela época, os cristãos estavam agora em cima, pendurado com fogo, para iluminar a cidade. E a história vai dizer que o imperador, ele vai morrer. Quem vai comandar agora é Tito. Tito, desde o período 81 até 91 depois de Cristo,
Ele vai ser um imperador romano que ele vai perseguir os cristãos também. Ele vai morrer. Quem vai ficar agora na liderança é Domiciano, seu irmão. E a história vai dizer que foi esse homem que foi um dos mais que perseguiu João. Embora os outros discípulos já estivessem mortos, muitos dos discípulos estivessem mortos, ainda João tinha sobrado, pregando a palavra, sendo fiel testemunha. As pessoas viam conversões, transformações de vidas. Mas a história vai dizer que João, ele vai tentar matar João, ele vai tentar calar, porque era isso que passava na antiguidade. Eles matando cristãos, eles iam parar com essa pregação de vidas sendo transformadas, vidas sendo ganhas, aceitando a Jesus, renunciando. Era romano que largava a sua classe alta para seguir como um discípulo de Cristo. E não é que nem hoje, irmãos, porque naquela época era diferente. A Bíblia diz que eles largavam tudo e viviam uma vida só para Deus. Eles vendiam seus bens e tinham tudo em comum. Então isso mexia com o governo, o Império Romano naquela época. Que eles pensavam, vamos matar, se nós matar, nós vamos calar o Evangelho. Nós vamos calar a cruz de Cristo. Aí ele vai dizer, ele vai tomar uma ideia de colocar João num caldeirão, num tacho fervendo. Ele vai colocar dentro João. A história diz que João ele é colocado dentro desse tacho. E as pessoas dizem, agora nós conseguimos matar João. Agora nós calamos. Agora nós paramos ele. Mas a história vai dizer que passou o dia inteiro, mas o fogo não consumiu ele. Era um caldeirão de óleo, largaram ele, disseram, agora vai morrer. Passou o dia inteiro. Eles diziam, mas o que está acontecendo? Era mais um milagre, que Jesus salvaria João para pregar a sua palavra e conservaria a sua vida naquele lugar. A história vai dizer que muitos aceitaram Jesus nesse momento. Muitas pessoas se converteram ao Evangelho. Domiciano, com mais raiva e furor, ele dizendo que não tem mais como matar esse homem, o que vamos fazer? Aí ele vai achar uma ilha chamada Patmos, e ele vai colocar João. Ele vai dizer, se nós não matamos, se nós não conseguimos matar João, ele entendeu na sua mente, se nós largar numa ilha deserta, sozinho, as bestas feras vão matar ele. Ele vai morrer de fome. Aleluia. Só que lá, na ilha de Patmos, ele tem um encontro com Deus. Começa. E a Bíblia vai dizer que ele cai no chão como morto. Depois que ele tem a revelação de Deus, que Jesus toca, um anjo toca sobre os ombros dele, ele cai como morto. Aí Jesus vai dizer assim, ó, não temas, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. E ele vai dizer, escreve 7 cartas aos 7 anjos da minha igreja. Pega a tua caneta. Não está na Bíblia, irmãos, mas talvez ele falou, pega a tua caneta e marca. E ele começou a ter uma revelação dos últimos dias. Se você vai olhar sobre cada igreja, Jesus ele vai confrontar e depois ele vai elogiar. Ele vai elogiar pela sua perseverança, mas também ele vai fazer uma promessa. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 12, para a igreja de Filadélfia, ele diz, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escrevei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o seu novo nome. Ele vai ter uma promessa, porque ele sabia que cada igreja tinha um problema. E toda igreja, irmão, tem um problema. Toda igreja tem um desafio.
Até hoje nós comentávamos. Toda igreja tem um problema. Ninguém é perfeito, irmão. Se você sair hoje daqui dessa igreja e você for para outra, se não tiver problema lá, quem vai levar problema é você. Porque tudo não tem problema, irmão. Nós somos pessoas falhas, imperfeitas. E tem muita gente que já não para na igreja por achar que ele é o único perfeito, irmão. E igreja, irmãos, não é feito para pessoas perfeitas. Só que tinha uma igreja aqui, que é vocês que escolheram o tema, irmão. Não fui eu. Que é Laodiceia. É a única igreja, irmãos, que vai ter só a exortação, mas no final ainda vai ter uma promessa. Aleluia. Se você olhar para a igreja de Laodiceia, e se você for analisar a história vai dizer que era uma cidade muito rica, era uma cidade próspera, era uma cidade de recursos materiais, uma cidade que tinha nome. Se a gente for imaginar para os dias de hoje, qual é uma cidade rica que vem na tua mente? Paris? França? Você sabe que é um lugar rico. Laodiceia era um lugar rico. E se você for analisar a história, e se você eu comecei a estudar sobre a cultura daquele povo, ele era um povo rico porque eles produziam tecidos de lã negra, peles pretas, e eles vendiam. Eles eram uma das únicas cidades que eles tinham esse recurso de eles mesmos fabricar e eles mesmos vender. Por ser uma rota comercial muito grande, o lucro daquela cidade era muito grande. E a história vai dizer que tinha como uma universidade, um lugar que eles implantaram o primeiro remédio de colírio para os olhos. Então era uma cidade rica. Se você for analisar, eles tinham tudo, como o ditado popular hoje, tudo aquilo que um pobre quer, irmão, ou tudo aquilo que um pobre sonha. Eles tinham tudo, só que faltava uma coisa: a sua espiritualidade estava em jogo. Aleluia. E é isso que nós temos que imaginar nos nossos dias. Talvez você não seja rico, talvez você já não esteja mais o melhor carro que você quer ter do ano, talvez você não tenha a melhor casa que você tem, que você queria ter, mas o importante, irmãos, além de tudo isso, é você ter uma vida com Deus. Já tem um hino que diz aí que eu possa faltar tudo dentro de casa, mas que não falte a presença de Deus. Glória a Deus. E é uma igreja que tinha tudo de recurso, mas não tinha a presença de Deus. É por isso que eu gosto do lugar humilde, irmãos. De igreja simples. Felipe, por que você está falando isso? Porque eu sou dirigente, nós somos dirigentes, irmãos, de uma congregação que sempre vai olhar e vai dizer assim: isso daqui é uma igreja ou é... Só que o que me motiva, irmãos, é quando você entra numa igreja, por mais simples que seja, mas quando você dobra o seu joelho, você sente a glória de Deus. E quantos templos lindos, gigantes que tem por aí no lado, irmãos. Não é pecado você construir. Não, você luta. O pastor luta para construir uma igreja melhor, para você sentar, para você vir cultuar. Mas o que adianta, irmão, você olhar para o ar-condicionado da igreja, você olhar para o melhor som da igreja, mas faltou um importante, que é Jesus no meio do culto. Eu vou pregar essa noite aqui, pode faltar todo mundo, mas não falte Jesus no meio dos nossos cultos. É a mesma igreja que está dizendo assim: eu sou rico, eu tenho de tudo, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Meu irmão, sem a presença de Jesus, você pode ir talvez em muitos lugares, mas sem a presença de Jesus, você continua sendo miserável, você continua sendo nu, você continua sendo pobre. Por quê? Porque sem Jesus não dá. Glória a Deus. Alamancho, reviando e comanás. Sabe que a nossa geração tem que entender que o importante não é o celular que a gente utiliza, que o importante não é o Instagram, a quantidade de seguidor que nós temos no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas o que essa geração precisa entender é que
que a gente precisa trazer o avivamento pela palavra de Deus nos últimos dias. Quantas igrejas têm se calado, quantas igrejas Jesus nem está dentro, mas Jesus chama você com um propósito. Glória a Deus. A história vai dizer que tinha duas cidades do lado. A qual Laodiceia ficava por último. A cidade de Herápolis, uma cidade que produzia águas quentes. A outra Colossos. Mesmo lugar que você vai ver na Bíblia, Colossenses, o povo de Colossos. A história vai dizer que naquela mesma região produziam águas frias, saciava a sede do povo. Só que quando chegava em Laodiceia, essas águas elas chegavam mornas. Jesus está trazendo a comparação daquilo que eles estão vivendo no seu contexto físico, e ele vai trazer para o espiritual, comparando as águas daquela região de Laodiceia. Por isso que ele vai dizer: você não é frio e nem quente, mas você é morno. Por quê? Porque os irmãos sabem, água morna, irmão, se ela não é bem tratada, ela te dá enjoo, ela te dá náusea, você passa mal. A história estava dizendo que pessoas que estavam tomando daquela água, elas ficavam enjoadas ao ponto de vomitar, ao ponto de passar mal. Jesus pega aquela situação e diz: vocês estão que nem aquela cidade, vocês não estão nem frio nem quente. Porque a gente começa a dizer, irmão, por aí: ah, porque o irmão é gelado, irmão. A Bíblia não está condenando o frio, e a Bíblia também não está condenando o quente. A Bíblia está condenando aquele que é morno. Porque o morno o que é? É o meio termo. Aqui está tudo certo. É aquele ditado: eu estou em cima do muro. Você não sabe para qual lado você vai ficar. Mas Jesus está dizendo: você é frio ou você é quente. O problema, irmão, é que nós batemos na tecla de dizer ou julgar o irmão que nós não conhecemos por ele ser mais quieto. Aí você vai olhar o irmão do lado, o jovem vai olhar para o irmão do lado, o pastor talvez vai olhar para o irmão do lado e vai dizer: mas aquele cara é um cara frio. Por quê? Porque não dá um glória a Deus. O nosso costume é a gente olhar na primeira vez, irmão, e a gente julgar o estado daquela pessoa. Ah, porque a pessoa está quieta hoje. Ah, mas tu viu que gelado que estava o culto hoje? Tu viu de gelado que está aquele irmão lá? Ele é friozão, né? Ele fica meio assim. Mas talvez, irmão, aquele irmão que está quietinho, ele está adorando mais aquele que está fervoroso. Porque ele está sendo confrontado pela palavra. E você não escuta, mas talvez na mente dele, ele está dizendo só para Deus: Deus tenha misericórdia e piedade da minha alma. Então Jesus não vai conduzir o frio. Jesus não vai condenar o frio e Jesus não vai condenar o quente. Porque tem gente que vai dizer: ah, para eu subir para o céu, irmão, o jovem vai olhar assim e vai dizer: eu tenho que ser fervoroso, eu tenho que ser um crente no mistério, eu tenho que rodopiar, eu tenho que virar 4 mortal no culto, senão eu não sou crente. Não, irmão. Hoje, se eu não for lá e pular uns 3 metros de altura, já não me converti, não, irmão. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está condenando aquela pessoa que é morna, aquela pessoa que sempre vem para o culto, mas ela não decidiu a sua vida com Deus ainda. É o jovem que vem para a sexta, ele vem na sexta, ele vem no sábado no grupo de jovens, ele vem domingo no culto de missão, ele vem domingo no culto da Santa Ceia, mas a sua alma não se decidiu com Deus. Ele vem para o culto aqui, mas fuma um cigarinho lá fora. Isso é o meio termo, irmão. Ele vem para o culto, mas se alguém convidar para a festa e para a balada, no final do culto, ele vai para a balada. Isso é meio termo. Eu falei, irmão, que era uma palavra que você não vai dar muito glória a Deus. Desculpa, irmãos, se não tinha outro pregador, mas eu gosto de pregar a palavra. Então o meio termo é aquela pessoa que ela não se decide. Quantas pessoas? Eu conheço pessoa que está 1 ano, 2 anos dentro da igreja, e ele vai dizer: Felipe, a minha vida ainda não mudou. Sabe por quê?
Porque você não tomou uma decisão com Deus ainda. As suas amizades são as mesmas. Essa semana eu estava pregando para um jovem que trabalha comigo. Um jovenzinho, irmão, de 38 anos de idade. Pensa só, irmão, um jovenzinho de 38 anos de idade. Ele falou: Felipe, eu quero me batizar nas águas quando eu ver que eu estou tudo certo. Eu estou pedindo para Deus graça, estou fazendo campanha na segunda, na sede. Eu falei: irmão, eu vou te dar um conselho como homem de Deus para a tua vida. Eu falei: sabe o que você tem que orar? E serve de conselho para os jovens aqui. Eu falei: a tua oração, irmão, tem que mudar. Ele me olhou: mas por quê? A tua oração tem que dizer assim, ó: Deus, me afaste das pessoas que me afastam de ti. Ele me olhou bem sério. Ele falou: você está certo. Eu falei: sabe por quê, irmão? Quanto mais tu anda com pessoa que toma cerveja, mais cerveja tu vai tomar. Quanto mais tu anda com pessoa que só sabe jogar bola, tu só vai jogar bola. Estou falando que jogar bola é pecado, tá, irmão? Não me jogue pedra. Mas eu estou falando, quando a tua vida é uma rotina, você só faz aquilo e você esquece do principal, que é a presença de Deus na tua vida. Eu falei: sabe por que a tua vida não muda? Porque a tua roda não tem pessoas que te influenciam para as coisas de Deus. Por isso que você fica nesse mundo podre e a tua vida não é mudada, a tua vida não é transformada. Sabe por que nós estamos vivendo em tempo de mortidão, de morno, pessoas mornas dentro da igreja? Porque se a gente entra no culto, o culto não estava bom, o pregador não estava com nada, a irmã cantou tudo desafinada, o irmão não sabe nem dirigir o culto, você só vem para reparar. Esse é o crente morno. O crente morno, para ele nada dá certo. Senhor Deus. Sabe o que nós precisamos entender, irmão? Nós precisamos entender o seguinte: que se a gente vir para o culto, irmãos, talvez você não fale em 3 tipos de língua estranha, em 3 idiomas. Talvez, irmão, eu não sou contra você pular, você gritar, você sapatear, irmão, eu sou do fogo. Eu fui batizado com 7 anos no monte, pastor Wilson. 7 anos no monte, eu fui batizado com o Espírito Santo. Minha mãe pediu para mim: filho, tu vai ficar em casa ou vai orar no monte? Eu vou orar no monte. Fui naquele dia, eu fui batizado com fogo. Aleluia! Deus falou comigo, fez uma promessa na minha vida. Hoje eu vivo promessa que Deus fez um dia lá no monte. Com apenas 7 anos de idade. Eu, um pastor jovem com 25 anos de idade. E você vai olhar para mim e vai dizer: como isso são escolhas? Só que a gente vê. E como hoje a gente está na frente da igreja, porque quando a gente era somente um rapaz que você só vinha para tocar na igreja e para casa, você tinha uma visão. Mas hoje eu entendo, irmão, o quanto faz uma diferença de uma oração de pessoas que oram dentro da igreja. E quanto faz uma diferença de irmãs que não sabem ler um texto bíblico, irmão. Não tem uma aula de teologia, não tem uma faculdade teológica. Mas o que me motiva são a vida com Deus que ela leva. Uma vida de renúncia e sacrifício. Felipe, por que você fala isso, irmão? Lá na nossa congregação pode dar vendaval, pode dar dilúvio, Aleluia! pode chover chuva com pedra, irmão. Os jovens da igreja ficam tudo em casa para assistir a Netflix. Mas tem uma irmã que nem uma perna tem no lado e vem com uma cadeirinha de roda na igreja. Aleluia! Glória a Ele Deus! perde um culto. Aleluia! Dá um friozão, a irmã tá lá. Eu falei: hoje ela não veio. Hoje deu frio, irmão. Sabe esses frios que deu nos últimos dias? Ah, hoje ela não veio. Fiquei esperando. Culto de ensino, irmão, na quarta, com 5 ou 6 pessoas da igreja para aprender a palavra. Porque culto de revelação, irmãos, vem uns 200. Não é assim? Mas culto de ensino, irmãos, aqui não é assim, é só lá. Só lá no Quietas, aqui não é assim. Mas Deus eu comecei a falar com Deus. Falei: hoje ela não veio, ficar em casa. Quando eu ver a irmã Vânia, irmão, o nome dela é Vânia, essa é uma mulher crente.
ela apontava lá no final, lá, paz do Senhor, meu irmão, com alegria, sorriso estampado no rosto. Aleluia. E você olhar e ver crente mimado dentro da igreja, irmão. Crente que não vem mais na igreja porque não dá a paz do Senhor. Jovem que não vai tocar mais. Ai, porque ele não foi com a minha cara. Irmão, pelo amor de Deus. Você é crente ou não é? Você serve o pastor ou você serve aquele, ó? Glória a Deus. Aleluia. Você serve a homem ou você serve a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Sabe por que a nossa geração está assim, irmão? Eu me enquadro nesse que eu estou vivendo ainda, irmão. Eu estou nessa geração. Então a palavra não está só para você, irmão, está para mim também. Sabe por que a nossa geração está assim? É uma geração Nutella, irmão. Porque qualquer palavra te afasta e não te ganha. Mas por que esses irmãos velhinhos, por que ainda eles não desistem? Por que estão firmes? Porque eles são movidos não por um aplauso de alguém dentro da igreja, mas por uma experiência com Deus. E quando você tiver uma experiência, a tua vida é transformada. Tu não olha para homem. Ah, mas porque eu não vou dizimar esse mês? Porque o pastor vai enfiar no bolso e vai colocar tudo. Meu irmão, quando você dizimou, você entregou para o pastor, mas o compromisso é ele, Deus. É uma geração fria. Aí você olha a geração da antiguidade. Você vinha para o culto de doutrina, irmão. Era culto de doutrina, o pastor Wilson sabe. Era culto de doutrina, irmão. Glória a Deus. Não era passar a mão na cabeça e dizer, ô meu servinho, dono do céu e da terra. Não. Aleluia. Você vinha, irmão. Pensa, irmão. Você entrava pro culto, você apanhava, irmão. Você saía chorando. Mas tu não chegava em casa para a esposa e dizia assim, ó, acho que naquela igreja não vamos cultuar mais. Acho que vamos mudar a placa de igreja. Acho que vamos sair lá com o pastor Wilson, vamos congregar com o outro, que o outro é mais tranquilo. Não tinha isso, irmão. Hoje uma palavra, que as pessoas falam palavra mal colocada, eles vão dizer assim, meu Deus, não vou mais na igreja do fulano lá. Mas aí o evangelho, ele te confronta, mas ele te muda, ele te transforma, ele te renova, ele impacta a tua alma. Glória a Deus. A nossa oração, jovem, Aleluia. tem que dizer, Deus, desperta a nossa vida, porque do jeito que nós estamos levando a nossa vida com a igreja, irmão, eu falo isso diante de Deus, não sobra nem 50% de crente para o céu. Glória a Deus. Felipe, você fala isso? Eu falo sim, irmão. Aleluia. Porque o céu não é para muitos, o céu é para poucos. Glória a Deus. O que a Bíblia diz? O reino dos céus é tomado a esforço. Aleluia. Eita. Aí tem gente que vem para o culto e vai dizer, no outro culto eu aceito Jesus. Irmão, o dia de você aceitar é hoje, não é amanhã. Tem pessoas aqui que estão aqui, você não sabe, mas está quebrado por dentro. Você tem promessa de Deus na tua vida. Aleluia. Foi Deus que te trouxe nesse congresso para marcar a tua vida. Glória a Deus. A palavra está te confrontando, mas ela está te transformando por dentro. Aleluia. Eu falo sempre, Deus, pode ir qualquer pregador lá, sem falar com base bíblica, seja para me converter, mas eu quero morar no céu. Aleluia. Você imagina, irmão? Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Olha o que a Bíblia vai falar. No capítulo 3, do versículo 21, irmão. Isso daqui é uma promessa de Deus. Olha só. Tem gente que ocupando lugares aqui nessa terra. Ah, meu irmão, mas se eu não for para evangelista, diácono, presbítero, não entro mais naquela igreja, irmão, pelo amor de Deus. Tu quer cadeira de homem. Aleluia. Aí tem gente que vai dizer, meu irmão, esses dias eu estava dando um conselho para a irmã. Meu irmão, eu não sou visto na igreja, eu quero ser visto. Oh Deus.
Eu falei, irmã, tu quer ser visto para todo mundo ou tu quer que o pai te veja? Aleluia. Se você quer que o pai te veja, pratica Mateus capítulo 6 e versículo 6, irmão. Aleluia. O pai que te vê no secreto te recompensará. Aleluia. Glória a Deus. Mas olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Enquanto nós estamos ocupando, tentando ocupar cadeiras, tentando ocupar lugares na terra, tentando ocupar lugares de destaque. Quanto cantor famoso só tem um lugar de destaque, mas Jesus não está mais no meio. Aleluia. Olha só o que a Bíblia vai dizer no versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei, olha só, irmão, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha só, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Já parou para imaginar, irmãos, aquilo que te espera? Aleluia. Não é uma cadeirinha, irmão, que você olha, talvez o presidente ou o governador, uma cadeirinha de destaque, não, é no céu. Por que você está falando isso, Felipe? Sabe quem queria o trono de Deus, irmão? Sabe dizer quem queria o trono de Deus? Satanás. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, eu subirei. Está na Bíblia, irmão. Não é o que eu estou falando. Glória a Deus. Eu subirei e me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Aleluia. Deus, ele vai olhar e vai dizer assim, tudo aquilo que o diabo queria, eu tirei dele, eu coloquei em Aleluia. Eu coloquei em você. Eu coloquei uma chamada na tua vida. Eu apostei no teu ministério. Talvez aqui, irmão, você não ganhe tudo, mas lá no céu tem uma água da vida que ele espera. Aleluia. Tem ruas de ouro para você caminhar. Glória a Deus. Tem um trono para você se sentar junto com o Pai. Por que tu vai perder tempo nessa terra, irmão? Discutindo. Jovem, olha para cá. Por que tu vai perder tempo ainda com a pornografia? Glória a Deus. Por que tu vai perder tempo ainda com inimizade, com amizade com o mundo? Por que tu vai perder tempo ainda com pessoas que não te influenciam para a obra de Deus? Aleluia. Quer ter um ministério abençoado, irmão? Renuncia a tua vida hoje. Glória a Deus. Se coloque em pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu falei, irmão, não era um pregador para você pular, porque a mensagem não é para pular. Mas tu já viu, irmão, congresso que pulam, sapateiam, e eles giram, irmão. Mas na segunda a sua vida não é mudada. Por quê? Porque o que muda é a palavra de Deus. Eu já fui em congresso, irmão, eu já fui jovem um dia. Eu já fui batizado, eu sentei onde você estava sentado, jovem. Eu já fui para casa renovando, falando em língua estranha. Mas enquanto ainda eu não entendi que a palavra ainda era suficiente para me mergulhar e obedecer, a minha vida era a mesma. Mas quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida, eu entendi que o Evangelho, irmão, não é lucro. Eu entendi, irmão, que o Evangelho, ele não é para as pessoas bater nas tuas costas no final do culto, para a pessoa aplaudir a tua vida, não. Eu entendi que ministério é ministério, irmão. Nós não temos amigo, nós estamos sozinhos. Porque profeta que é profeta, irmão, não tem amigo. Pessoa que é serva de Deus não tem amigo. Felipe, por que você está falando isso? Hoje de tarde nós estamos visitando uma família. Um jovem com apenas 16 anos de idade. Está acamado lá. Está alimentando por sonda através do nariz. O rapaz que tinha amigo andava de moto para cima e para baixo. Mas alguns dias atrás ele foi cair na gandaia, jovem.
e se acidentou, bateu num poste. O médico olhou para a mãe e disse: não vai viver. Pode comprar um caixão, pode se preparar, porque o teu filho hoje não sai daqui vivo. Eu olhei para ele, uma das primeiras coisas que eu falei: cadê os teus amigos? Você foi tudo, irmão. Sabe por quê, jovem? Porque nesse momento não tem amigo. No momento de tristeza não tem amigo. Mas tu comprou uma pizza, chamou uma vai nem todo mundo, irmão. Aí eu olhei para ele: cadê os teus amigos? Ele nem conseguia falar quase, irmão. Bem pouco, sussurrando, né? A minha esposa estava junto comigo, nós oramos por ele. Eu falei: Deus te deu uma nova chance. Eu falei: Deus te deu uma nova chance. Aproveita, tu tem 16 anos de idade. Tu tem uma vida inteira pela frente. Deus tem um propósito na tua vida. Ele falando: eu tive uma experiência com Deus. Ele falou que ele viu o seu corpo sendo levado. Ele estava saindo do seu corpo, irmão. Ele via a sua alma saindo. Ele viu uma luz grande. Depois que nós conversamos com a família, nós entendemos. Mas ele disse: do nada eu comecei a voltar a ficar branco. Aquela luz aumentava. E quando eu abri meus olhos, eu estava vivo. Eu acordei, eu me despertei. Aí a mãe dele falou: nós fizemos uma corrente de oração com a família. O pai do garoto falou: eu tenho um filho que é da igreja. E ele orou pelo meu filho. Ele mostrou o pé. Ele falou: ele orou por esse pé. Eu entendi, irmão. Quando a palavra de Deus vai dizer que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. O menino voltou, Deus deu a vida por uma oração. E você, jovem, tu vai deixar chegar nessa situação para você se dobrar e lançar? Ou você vai correr aos pés do Senhor essa noite? Quem deseja uma oração, quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Saia do seu lugar, quero orar pela tua vida. Amém, irmão, não tem ninguém para vir para frente, ninguém quer uma oração. Tem mais. Não fique no banco, irmão. Eu estou sentindo a graça dele. Aleluia. E pode levar seu sonho já Aleluia. vou lhe mostrar. Adore a Deus essa noite. Diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso. Agradeça por você estar com a tua família essa noite. Agradeça pelo fôlego divino que Ele te deu. Agradeça a Jesus essa noite. Não é para você estar aqui, meu irmão. Tem pessoa que nem era para estar aqui. Você já era para vir há muito tempo atrás. Vou lhe falar.
vocês. Pra que chorar, sofrer? Se há um Deus que tudo pode por você. Pra que Responda a Deus, eu trouxe vocês essa noite aqui para falar o coração de vocês. solidão? Eu vi aquilo que você passou. Teu ministério na tua vida. O seu coração. Eu tenho um chamado na vida de vocês dois. O diabo tem tentado matar. E na vida de vocês. Ele tem tentado destruir. Dizer assim, eu ouvi a tua oração, mulher. Não me diga, Pai. Triste.